veículos. Pessoal, a classificação dos veículos é um assunto também bastante importante dentro do assunto, porque a classificação dos veículos, quando a gente vai abordar, a gente vai perceber que ela tem várias finalidades, como, por exemplo, a questão da tração, né, a força que vai movimentar o veículo, que tipo ela pode ser. A gente vai ter quanto à espécie, que está relacionado basicamente às finalidades, como, por exemplo, tem veículos de passageiros. O que pode ser classificado como veículo de passageiros? Pode ser uma bicicleta, pode ser um ciclomotor, uma motoneta, uma motocicleta, veículos de carga, veículos mistos, de corrida, de tração, especiais, de coleção. São veículos aí que têm alguma finalidade específica. E temos também a questão da categoria do veículo. A categoria do veículo vai estar diretamente ligado ao proprietário e em contrapartida também, né, associado às suas placas, né, ligado ali às placas com as suas respectivas cores, onde cada cor quer dizer que tipo de placa ela é. Por exemplo, temos aí as placas antigas que precisamos conhecer, porque em alguns momentos elas podem ser abordadas, até porque a gente tem um novo padrão, né, o padrão Mercosul, que entrou na resolução de número 780 de 2019 aí do CONTRAN, do Conselho Nacional de Trânsito. Esse padrão Mercosul está sendo efetivo aí desde 2019, essa mudança, porém, a gente sabe que ainda existe muitos veículos que estão trafegando, utilizando as placas antigas. Por quê? Porque não há necessidade de fazer a mudança, a não ser que você vai ali mudar a categoria do veículo, né? E sim vai colocar a placa aí no padrão Mercosul. Só que até então, né, a gente vai estar tendo esse conhecimento, né, identificando as placas, as cores, quando ela é particular, quando ela é oficial, quando ela vai ser de missão diplomática, aluguel, aprendizagem, e, claro, todas elas nesse mesmo modelo, só que agora no novo padrão, que é exigido aí pelo CONTRAN, né, ou seja, os DETRAN, em conjunto com a CIRETRAN, que são órgãos ali responsáveis por vistoriar, que vão inspecionar, né, quanto à questão das condições ali de segurança do veículo, onde eles registram, emplacam, eles vão selar a placa, licenciar os veículos, que estão responsáveis por conta dessa nova mudança, né? Eles que vão executar isso aí. Então, vamos lá. Classificação dos veículos aí na tela, pessoal. E a gente pode perceber o seguinte aqui de cara. Os veículos, pessoal, eles vão ser classificados de 3 maneiras, tá? Quanto à tração, quanto à espécie e quanto à categoria. Quanto à tração, é a força que vai movimentar o veículo. Ele pode ser automotor, ele pode ser elétrico, ele pode ser de propulsão humana, ele pode ser de tração animal, ele pode ser um reboque, ele pode ser um semi-reboque. Inclusive, a gente tem um macetezinho aqui, ó. Ou seja, o T de tração, né? Aí tem aqui, ó, T5. Esse 5 significa que eu tenho 5 tipos de veículo quanto à tração, que são automotor, elétrico, propulsão humana, tração animal, reboque e semi-reboque simultaneamente, junto, né? Como mesma informação. Temos aí os veículos também que podem ser classificados quanto à sua espécie, e quanto à sua espécie, pessoal, está relacionado à finalidade e o uso desse veículo. A finalidade e o uso. Para que é que eu estou usando esse veículo? É um veículo do tipo de carga, passageiro, do tipo misto, né, que é tanto carga quanto passageiro. Enfim, e você pode perceber que ele tem aqui o E de espécie, esse 7, quer dizer que eu tenho 7 tipos de finalidades. Ele pode ser de passageiros, ele pode ser de carga, ele pode ser misto, ele pode ser de corrida, ele pode ser de tração, ele pode ser veículos especiais e pode ser também veículos de coleção. Temos aí as categorias. As categorias, pessoal, está relacionado diretamente ao proprietário e diretamente também ligado às placas. Daqui a pouco a gente vai ver que placas são essas, tanto as antigas quanto as do padrão Mercosul, da resolução 780 aí de 2019, que foi, claro, normatizada aí pelo CONTRAN, que é o nosso Conselho Nacional de Trânsito, nosso órgão máximo normativo que compõe o conjunto de órgãos ou entidades aí da União, dos distritos, né, dos municípios, dos estados, que é o Sistema Nacional de Trânsito, coordenado aí pelo próprio CONTRAN, mas como coordenador máximo situado em Brasília é o Ministério aí das Cidades, relembrando essas informações. Temos aí também, pessoal, o macete para a categoria. C de categoria, percebemos que vamos ter 5 tipos, tá? Esses 5 tipos estão ligados diretamente às placas, como, por exemplo, particular, o veículo pode ser de categoria particular, o veículo pode ser de aluguel, pode ser de aprendizagem, que é uma placa comercial atualmente,
né? Se for placa comercial, significa que ele é ou de aprendizagem ou é de aluguel, né? Dependendo de como ele está sendo usado. A gente tem o de oficial e representação. A gente tem de diplomático, né? Aqueles de corpo consular. A gente vai ter os veículos ali especiais, os chamados de experiência do fabricante e os de coleção também, entre outros que a gente vai abordar durante a aula de hoje, né? Durante a aula de hoje. Então tá aí, não esqueçam. Os veículos se classificam de que maneira? Quanto à tração, espécie e categoria, de 3 maneiras. Quanto à tração é a força que vai movimentar, a espécie é a finalidade e o uso para o qual você vai usar o veículo, e a categoria é ligada ao proprietário e também ligada às placas que, de maneira similar, também vai estar relacionado ao uso do veículo. Então vamos lá, ó. Classificação dos veículos quanto à tração, que é a força que movimenta. Ele pode ser automotor, ele pode ser elétrico, ele pode ser de propulsão humana, ele pode ser de tração animal, e ele pode ser reboque ou semi-reboque simultaneamente. Se você perceber, T de tração são 5, né? 1, 2, 3, 4 e 5 maneiras de tração, tá? Que é a força que vai ali tracionar. Tranquilo? Então, esses são aí quanto à tração. Quanto à espécie, pessoal, que é a finalidade e o uso do veículo, ele pode ser de passageiros. Aí eu pergunto, dê exemplos de veículos de passageiro. Uma bicicleta é um veículo de passageiro, um ciclomotor, uma motoneta, uma motocicleta, um triciclo, um quadriciclo, o próprio automóvel, né, o micro-ônibus, um bonde, sei lá, o reboque, o semi-reboque, uma charrete. Todos esses são considerados aí transporte também, né, de passageiros. A charrete também é aqueles veículos, pessoal. A charrete, né, que também a gente pode lembrar dos rickshaw, né, que levam as pessoas ali, que é um veículo de propulsão humana, né, que tem a finalidade de ser um transporte de passageiros também, que é a charrete. Temos aí os veículos de carga, né? Dê exemplos de veículo de carga para a gente. A motoneta tem um compartimento de carga. A motocicleta também pode ser um veículo de carga. Ele pode, né, integrar ele ali um baú com as especificações e dimensões regulamentadas pelo órgão responsável, né, por tal finalidade. Temos aí o triciclo, o quadriciclo, uma caminhonete, um caminhão, um reboque, um semi-reboque, uma carroça, até mesmo um carro de mão. Um carro de mão é um veículo de propulsão humana, não é verdade? É de propulsão humana. Qual é a finalidade de carro de mão? É carga? Tem gente que transporta cimento, areia, tijolo, enfim. Ele também é um veículo e ele tem uma espécie e uma finalidade de uso, que é um veículo de carga, um exemplo básico. Temos aí um veículo misto. O veículo misto, pessoal, é aquele que tem dupla finalidade. Ele é tanto carga quanto passageiro, né? Pode ser ali uma caminhoneta, pode ser um utilitário, e entre outros veículos que atendam a essa característica. Temos aí os de competição, tá? Os veículos de competição, né? Que são basicamente os veículos de corrida, né? A gente tem aí veículos de Fórmula 1, Fórmula Truck, entre outros inúmeros que são utilizados para competições. De tração, né? De tração eu posso citar caminhão-trator, trator de rodas, trator de esteiras, até mesmo um trator misto. Temos aí os veículos especiais, né? E temos aí os de coleção. Então, se você perceber, quanto à espécie, eu tenho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, não esqueça o macete, você pode relembrar e facilita bastante você saber que, professor, quantos veículos está relacionado à espécie? Ah, é de espécie, são 7, é 7. Então, vou ter que lembrar que é passageiro, carga, misto, competição de tração, especial e de coleção. Tá? É bastante importante. Aqui a gente tem um exemplo de veículos que são especiais, tá? Temos aí a ambulância, temos o veículo aí do Combom, do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, e de entre outros inúmeros veículos que são especiais, que têm uma finalidade de uso específico mesmo, né? Bem específico. Temos aí classificação dos veículos quanto à categoria agora, né? Professor, categoria está ligada ao proprietário e está ligada ao quê? Às placas. Placas essas que a gente vai ver já já, daqui a pouquinho. Macete C5, C de categoria 5, porque são 5 tipos. A placa pode ser oficial, de representação diplomática, ela pode ser de natureza particular, ela pode ser de aluguel, ela pode ser de aprendizagem, né?
Então tá aí os cinco tipos. Então, para não esquecer, tá aí na tela, né? Para a gente não esquecer de forma alguma. De tração, está relacionado, né, à força que vai movimentar o veículo. Tração animal, reboque, semi-reboque, automotor, propulsão humana, elétrico. Os de espécie e as categorias. Eu vou deixar na tela só por um momento, pessoal. Passando adiante. Temos aí, pessoal, essa imagem bastante importante, né? Contendo os textos e as informações que a gente já via passando quanto à classificação e das normas gerais de uso dos veículos, né? Os veículos, a gente sabe que eles se classificam quanto à tração, quanto à espécie, quanto à categoria, e a gente vê ali suas especificações, quanto à tração automotor, elétrico, de propulsão humana, de tração animal, reboque e semi-reboque. Quanto à espécie, a gente pode ver que tem de passageiros, a gente vê todos os que estão constando aí, como bicicleta, motocicleta, ciclomotor, triciclo, automóvel, ônibus, micro-ônibus, reboque, semi-reboque, o bonde, até mesmo a charrete. A charrete aí, que é considerado veículo de passageiro, inclusive tem questões que perguntam, a charrete é um veículo de que natureza, né? Aí, quanto à espécie, aí ela é um veículo de passageiros, por exemplo, pode cair questões nessa pegada, nessa abordagem. Temos aí os de carga, a motocicleta, o triciclo, o caminhão, o reboque, o semi-reboque, a carroça, o carro de mão, até o carro de mão entra, a caminhonete. Temos aí os veículos mistos com dupla finalidade, caminhonete, utilitários, entre Professor, não outros. estou lhe ouvindo, não. Fale mais alto, por gentileza. Mais alto, deixa eu ver. Mas alguém está com problema com o áudio? E agora, Delma, vê se deu uma melhorada. Vou verificar aqui. Delma, vê se melhorou. Delma, vê se deu uma melhorada no áudio. Realmente estou vendo aqui que deu uma baixada. E agora, vê se está rolando. Alguém pode confirmar se está ok o áudio? Para mim tá ok. Para mim tá ok também. Normal, né? Ok. Delma, se for só para vocês, sai da aula e tenta entrar novamente, que muitas vezes pode ser um bug do próprio Zoom, tá bom? Ok. Temos aí os de tração, pessoal. Caminhão trator, trator de rodas, trator de esteiras, trator misto, os veículos especiais, que a gente acabou de ver as imagens, né? A gente viu uma ambulância, um caminhão aí do Corpo de Bombeiros, temos aí a da Polícia Militar, entre outros serviços utilitários aí, né, de utilidade pública. Temos aí os de coleções, que são de natureza dos seus proprietários, né? Carros de maneira ali particular, né, que atuam como veículos de coleção. E temos aí quanto à categoria, né, que pode ser oficial, missão diplomática, particular, aluguel e aprendizagem, onde a categoria, pessoal, está relacionado ao proprietário e direcionado também às placas. Placas essas que a gente deve ser apresentado. E essas aí, pessoal, são as placas as antigas, tá? A gente sabe que as placas foram substituídas por um novo modelo, né, a partir da resolução de número 780 de 2019 do CONTRAN, onde os DETRANs, em conjunto com esse CIRETRAN, já fazem esse trabalho, né, que são os órgãos responsáveis por realizar a vistoria, inspecionar ali os veículos quanto à segurança do mesmo, onde eles registram, emplacam, selam e, né, a placa é onde eles licenciam os veículos, né, eles já estão colocando as placas no padrão Mercosul. Essas aí são as antigas. Por quê? Porque ainda existem veículos que estão trafegando com as placas antigas, né? Não é obrigatório você mudar, a não ser que você comprou um veículo a partir do ano de 2019, quando a resolução entrou em vigor, para, né, quando for licenciar, colocar a placa no padrão. Quem tinha antiga permanece com ela, né? Então só vai mudando aí gradativamente mesmo com os novos veículos. Ou a não ser que também você mude a categoria do seu veículo, né? Você tem um veículo com a placa antiga, quer trabalhar como taxista, quando for emplacar vai vir com um novo padrão, claro. Então, temos aí no item A placa de natureza particular. Ela tem um tracejado de fundo cinza e os caracteres que são os símbolos como as letras e as numerações inscritas em preto, né, na placa. Temos aí no item B a placa de aluguel, que
caracteriza um veículo de aluguel, tá aí, ó, o tracejado de fundo em vermelho e os caracteres inscritos em branco. Temos aí experiência do fabricante, que são placas que são feitas pelas fabricantes do veículo. Quando a empresa ali tá fabricando o veículo, elas colocam essas placas aí, tá? Que são do tracejado de fundo em verde e os caracteres em branco. No item D, vocês observam aí que é um veículo relacionado à aprendizagem, que tem o tracejado de fundo branco e os caracteres em vermelho. Vocês podem perceber que os carros, os automóveis aí da autoescola contêm essa placa aí, tá? Temos aí no item E, o de coleções, ou seja, tracejado de fundo em preto e os caracteres inscritos em cinza. Temos aí no item F as placas oficiais, tracejado de fundo branco e os caracteres em preto, tá bom? A gente percebe aí no item G que tem vários tipos, que pode ser missão diplomática, ela pode ser de corpo consular, ela pode ser de organismo internacional, corpo diplomático e organismo consular e internacional também, e de acordo de cooperação internacional. Percebe-se aí que o tracejado de fundo é azul e os caracteres em branco, tá? E o de representação, fundo preto, com os caracteres inscritos em dourado, né? Então, a gente vê aí os veículos de representações. Então, essas são as placas que são as antigas. Eu preciso saber dessas placas? Precisa, porque elas podem ainda ser abordadas, porque, frequentemente, a gente sabe que ainda existem veículos que contêm as placas no modelo antigo. Então, vamos comparar essas placas antigas com as placas atuais que estão sendo recomendadas, né, que é do padrão Mercosul. Então, você pode perceber aí a particular, a antiga e o novo modelo. A oficial, a antiga e o novo modelo. Você percebe que a placa de aluguel e de aprendizagem se tornou uma única placa, que é a placa comercial, onde o veículo é utilizado para alguma finalidade, seja de aluguel, seja de aprendizagem, né, dependendo de como ele é registrado. Temos aí experiência de fabricante, como mudou também, né? Manteve ali uma cor característica em verde também. Os de coleções, no caso de coleção, mudou bastante. A admissão diplomática também mudou bastante, né? Que era azul, com os caracteres em branco, agora é o tracejado de fundo branco, os caracteres aí em dourado. E os de autoridade, né? Que são os de representação também, foram os únicos que permaneceram como eram, né? Como a gente pode perceber aqui, que são os mesmos, tá? Que está aí os de autoridades, que, consequentemente, são os aí de representação. Deixando aí na tela para que vocês possam absorver um pouco aí dessas placas. A questão é, pode cair problemas e questões relacionadas às placas? Sim, pode ser abordado. Para saber, por exemplo, ele dá uma característica da placa, a placa que tem ali o tracejado de fundo em branco, com os caracteres em vermelho, é uma placa de que natureza? Bom, de natureza comercial. E ela pode também perguntar tanto uma antiga quanto uma nova, né? Se as duas são compatíveis com as descrições aí nas alternativas, né? Então, tem questões que vão cair basicamente dessa maneira, se tratando aí de processo de primeira habilitação como tópico. Bom, a gente acabou de concluir, pessoal, todo o conteúdo relacionado ao processo de primeira habilitação, tá? Agora a gente vai entrar no assunto das normas gerais de circulação e conduta. E o que são as normas gerais de circulação e conduta? São normas que prevêem para os condutores maneiras corretas aos quais eles têm que trafegar na via pública. Por quê? Porque muitas vezes as vias não serão ali sinalizadas, não terão ali as marcas longitudinais, a gente não vai ter as marcações inscritas no pavimento, ou até mesmo sinalização semafórica, ou dispositivos ali limitadores, como dispositivos auxiliares de segurança. Muitas vezes não tem faixa de pedestre, muitas vezes não tem as placas que a gente conhece, né, que são 3 tipos, as de regulamentação, as de advertência e as placas ali de indicativas, né, as placas indicativas, enfim, não vai ter. E não é porque não tem a sinalização visual que você não saiba como trafegar, como deva trafegar. A legislação também prevê como o condutor deve se portar na via,
que é através das normas de circulação e conduta que a gente vai conhecer a partir de agora, que a gente vai abordar alguns artigos importantes. Então, é de grande importância que todo condutor ele tem que conhecer e praticar as leis de trânsito e as regras de circulação e conduta para que ele possa estar dirigindo ali corretamente, de acordo com o que vai determinar quem? A legislação de trânsito. Só que antes mesmo de colocar o veículo em movimento, é importante que o condutor tenha ciência e verifique ali as condições do funcionamento dos equipamentos do seu veículo, principalmente os de uso obrigatório. Exemplos aí, a gente tem o cinto de segurança, a gente vai ter o limpador de para-brisa, a gente pode abordar também como, por exemplo, sistema de iluminação, a própria luzina, além de observar também se o teu veículo dispõe de combustível suficiente para que você chegue ao seu local de destino. Pessoal, você ficar obstruindo o fluxo de trânsito por conta da falta de combustível vai se enquadrar como infração de natureza média. E a infração de natureza média gera 4 pontos no prontuário do condutor e uma multa, penalidade que sempre recai, pode recair outras também, mas a multa é que sempre vem. Cometeu infração, a multa é a penalidade que está sempre inerente à infração, né? Sempre ligada a ela. E a gente que a multa relacionada à infração de natureza média vai ser no valor de R$ 130,16, tá? Essa é a infração. E vai gerar também o que a gente chama de medida administrativa. A medida administrativa, adiantando para vocês, é uma medida adotada pelo agente de trânsito. É ali na hora, acontece no ato da situação, onde ele vai pedir o guincho ali, ele vai solicitar o guincho para fazer a remoção do seu veículo. A remoção do seu veículo, que é tirar, guinchar o veículo dali, porque ele está obstruindo o fluxo de trânsito, é uma medida que o agente vai realizar, tá? Adotada por ele na hora para inibir que você não continue trafegando de maneira irregular, entendeu? Então, existem essas medidas aí que acontecem na hora, dependendo da ocorrência ali em trânsito. Então, é muito importante também, além disso da questão do combustível, que você utilize calçados que se firmem aos pés. Pessoal, dirigir de Havaiana é infração de natureza média. Dirigir com calçado que não está preso aos pés é infração de natureza média. Mas, professor, eu dirijo direto de Havaiana e não acontece nada. Não acontece porque não existe aquela fiscalização rígida. E a gente deve dar graças a Deus, né? Porque todo mundo, creio que todo mundo anda aí de vez em quando de Havaianinha, né? Não anda com o tênis ou o sapato ali que seja apropriado para a direção. Que, de certa forma, não é tão grave assim, né? Eu não considero um absurdo. Mas o certo é que você trafegue, claro, utilizando aqueles calçados que vai se firmar aos pés para que não vá comprometer ali a utilização dos pedais. Beleza? Então, a gente sabe que os condutores não podem dirigir, por exemplo, com o braço para fora, transportando pessoas, animais, ou volume ali à sua esquerda entre os braços e pernas. Tudo isso é infração média, com apenas uma das mãos. Você não pode estar trafegando utilizando, por exemplo, fone de ouvido ou manuseando o celular. É infração de natureza gravíssima, por exemplo. Então, a gente tem que ter cuidado na direção do veículo. Então, essas normas prevêem o jeito correto do condutor dirigir. Por quê? Porque ele é o principal responsável pelas ações que ele vai vir a cometer no trânsito. E por ser o principal responsável, é uma obrigação dele conhecer como tem que trafegar, a questão de preferência, a postura adequada ao se trafegar e ao se dirigir. Então, esse é uma introdução aí das normas gerais de circulação e conduta, e agora a gente vai definir um pouco dessas normas. As normas gerais definem comportamentos corretos dos usuários das vias terrestres, principalmente dos condutores de veículo, tá? Apesar de serem procedimentos bem básicos que todo condutor ele tem que praticar, os erros em manobra são extremamente frequentes, que são responsáveis por grande parte das infrações de trânsito e dos acidentes que acontecem. Pessoal, só para você ter ideia, 90% dos acidentes que acontecem aí nas vias públicas ou nas vias terrestres, enfim, é dado por falha humana. 90% é dado por falha humana. E os 10% que sobra está dividido entre a via, né? Acidente ali envolvendo a via de alguma maneira irregular, ou também a questão de condições adversas relacionadas ao veículo, né? Alguma peça ali que, mesmo que você tivesse cuidado com o veículo, ela deu defeito, enfim, não tinha como prever aquela situação. Então, 90% é
por falha humana, que vocês, ou nós, né, os condutores que cometem essas infrações, nós acabamos de alguma maneira infringindo ali algumas regrinhas, né, e essas infrações podem ocasionar acidente. Tudo isso é agravado ainda mais por conta da negligência, da imprudência e da imperícia, né? Imperícia é falta de habilidade para conduzir um veículo, negligência é quando você negligencia tanto o veículo, a questão da manutenção, da revisão, da calibragem dos pneus, dos componentes, né, do veículo, e principalmente os equipamentos de uso obrigatório, né, como buzina, a questão do farol, o sistema elétrico, tudo comprometido porque você não realiza a manutenção. E a negligência de si mesmo, né, de si próprio, como, por exemplo, você dirige com sono, dirige sob fadiga, dirige embriagado, tudo isso é situação muito precária. E isso pode, claro, levar a acidente de trânsito. E a imprudência é basicamente das três a que eu considero pior. Por quê? Porque a imprudência é aquele condutor que ele tem habilidade para dirigir, ele conhece e sabe das normas de trânsito, mas mesmo assim ele decide desrespeitá-la. Ele vai infringir velocidade superior à máxima permitida, ele ultrapassa o sinal vermelho ali, ele dirige falando ao telefone, ou seja, essas atitudes irresponsáveis colocam a segurança dele em risco, não só a dele, como as dos demais usuários das vias, né? Então, por conta disso, que são procedimentos simples, que a gente tem que praticar, os erros extremamente frequentes tornam aí os acidentes de trânsito que poderiam ser evitados, né, em consequências talvez até graves demais. Temos aí algumas disposições preliminares onde os usuários das vias terrestres devem tomar. Como, por exemplo, abster-se, ou seja, deixar de fazer. A gente deve deixar de fazer de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, pessoas ou animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Pessoal, abster-se também de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando ou depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer obstáculo. Inclusive, arremessar para fora, atirar, depositar, abandonar essas substâncias, esses objetos para fora do veículo, é infração de natureza média, tá bom, pessoal? Infração de natureza média gera 4 pontos e a multa é de 130,16, tá? Temos aqui, ó, antes de colocar o veículo em circulação, temos que verificar o quê? A existência das boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório. Verificar se o veículo dispõe de combustível suficiente. Essa questão do combustível, lembra? A infração média, não posso esquecer. Por que eu estou enfatizando? Porque eu sei que vai cair, pode ser abordado. Então, para que você chegue com segurança até o seu local de destino, né? Então, tá aí algumas disposições preliminares. Usar calçado que se firme aos pés, né? Verificar as condições ali dos equipamentos do veículo antes mesmo de trafegar, antes mesmo de colocar o veículo na via, para saber se os equipamentos estão ok, porque os equipamentos estando em boas condições, o veículo vai conseguir responder adequadamente a todas as manobras que você deseja do veículo. Se o veículo, por exemplo, está desalinhado, está desbalanceado, os pneus estão carecas, gastos, tudo que você realizar de uma maneira via ali se livrar de um risco, de uma questão de acidente, né? Uma situação ali inesperada, que você precise que o veículo responda bem à situação, por conta das más condições, o veículo pode não responder bem, fazendo com que você acabe se envolvendo num acidente aí que pode, de certa forma, até ceifar ali tua vida, né? Então é muito perigoso. Temos também aí que o condutor tem que demonstrar domínio, ou seja, ele tem que ter perícia na hora de dirigir, dirigindo com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança. Grava essa informação que eu vou passar aqui também, leva no coração, porque é comum cair bastante. Ó, o condutor tem que dirigir com atenção e os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, né? Dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, segundo o CTB, pessoal, que é o Código de Trânsito Brasileiro, ó, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, ele diz, o CTB diz que é infração leve, tá? O CTB diz que é leve. A leve gera 3 pontos no prontuário e a multa que acompanha a infração de natureza leve é no valor de R$ 88,38, tá?
Professor, ela é leve, só que na minha opinião, na minha opinião pessoal, ela deveria ser no mínimo grave, tá? Mas não se confundam, vai ser leve mesmo, tá? O CTB diz que é leve. Dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, segundo o CTB, é leve. Era para ser no mínimo grave, né? Mas o CTB diz que é leve. Então essa informação é válida porque essa questão da atenção aí, ela costuma ser abordada. Então, se ele perguntar qual é a natureza da infração, leve. Sempre associa a pontuação à infração. Fica muito fácil de acertar. Então, temos aqui, pessoal, diante desse conteúdo das normas gerais de circulação e conduta, a gente vai ter alguns artigos, tá? Que vão ser apresentados para a gente, onde esses artigos nos dizem a maneira correta de realizar manobras, de realizar deslocamentos laterais e de trafegar de maneira mais adequada aí no trânsito. Então, o artigo 29, ele diz o seguinte: o trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas. Vamos conhecer essas normas, então. Primeira, a circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas. Então, o que quer dizer isso? Você está numa via, uma via de mão dupla, significa que você tem que trafegar um pouco mais ali pela direita da via. Claro, sempre mantendo uma distância lateral de segurança que a gente vai conhecer, onde essa distância lateral de segurança é de 1,5 m, tá? É de 1,5 m. Onde o descumprimento da infração da distância lateral é a infração média, tá? Ou seja, você tem que trafegar sempre mais à direita. A circulação faça pelo lado direito. Mas se uma questão dizendo assim, a circulação sempre, a palavra sempre, ela é perigosa, né? Está dizendo que não existe outra possibilidade, sempre vai ter que ser dessa maneira. Sempre é feita pelo lado direito? Claro que não, a gente sabe que existem exceções que são devidamente sinalizadas, como por exemplo, tem um buraco enorme aqui, você precisa fazer um desvio desse buraco, então você vai precisar pegar a contramão de direção, sinalizando adequadamente, e depois voltando para a sua mão de direção também, sinalizando adequadamente. Ou fazendo a ultrapassagem. A ultrapassagem em si é uma exceção devidamente sinalizada para esse tipo de situação, tá? Então, a gente sabe que a circulação far-se pelo lado direito da via é feita pelo lado direito, mas nem sempre, né? Só pelo lado direito apenas. Podemos pegar o lado esquerdo também. Um exemplo disso é quando realizamos aí uma ultrapassagem. Então tá aí, ó, o exemplo disso pode ser quando o veículo estiver efetuando uma ultrapassagem. Então a gente está vendo aí uma das primeiras situações onde a gente tem que obedecer às normas, tá? Por quê? Porque muitas vezes não vai ter placa dizendo como a gente tem que trafegar. Não é porque não tem que a gente não deva saber como. Então as normas estão prevendo isso para a gente. Inclusive, mandei o PDF contendo as normas, pessoal, tudo bonitinho em PDF. No mínimo, lá deve ter umas 3, 4 páginas, bem curto, tudo resumido, bem objetivo, para que você possa dar uma lidinha e relembrar os conteúdos se for necessário. Só ler aquilo é suficiente para que você consiga passar com êxito na sua prova teórica. Então, temos aqui a segunda situação, né? A primeira aí, que a gente viu, agora a segunda diz o seguinte, ó. O condutor, ele deverá guardar a distância de segurança lateral e distância de segurança frontal, tá? Entre o seu veículo e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, né, a linha de bordo. A linha de bordo a gente pode chamar de meio-fio aqui. Ó. Aqui não tem o meio-fio, né, que o meio-fio vai ser cimentado, mas essa linha aqui a gente chama de linha de bordo, que é a linha ali, né, que faz o limite direito da via. Então, a linha de bordo, a gente vai considerar todas as situações possíveis, né, dentro do trânsito, como, por exemplo, o momento que você se encontra, a velocidade, as condições do local, as vias às vezes podem ser ali irregulares, pode haver buraco demais, pode estar lisa, pode estar no momento de chuva, momento de neblina, então todas essas condições elas vão ter, né, relevância. Por quê? Porque vocês vão ter que se adequar a essa situação. E trafegar com a velocidade compatível com a situação é a melhor maneira de evitar um risco para você e os demais ocupantes do veículo e os demais condutores ou demais pessoas que estão compondo o trânsito, né? Então, você vai relacionar também o momento, a velocidade, as condições do local, da circulação do veículo e das condições climáticas também. As condições climáticas também têm grande fator
sobre como você vai manter a distância lateral e a distância frontal, tá? Professor, essa distância lateral, vamos falar primeiro da distância lateral. Eu já falei anteriormente, a distância lateral é essa distância aqui. Essa distância é uma distância de 1,5 m que você tem que ter de tudo lateralmente. Seja quando você ultrapassar um ciclista, seja quando você ultrapassa outro automóvel, seja quando você está em relação ali ao meio-fio, você tem que manter uma distância segura lateral de 1,5 m. Então, se perguntar quanto é a distância lateral, você vai responder adequadamente que é 1,5 m. Pessoal, distância lateral é de 1,5 m. E se eu desobedecer a distância lateral? Constitui infração de natureza média, tá, pessoal? Desobedecer a distância lateral é infração média. Só para relembrar, a média gera 4 pontos. A multa da infração média é de R$ 130,16. Tranquilo, professor? E a distância frontal? Pessoal, distância frontal, por incrível que pareça, ela é dada em tempo. Então, tá aqui, ó, a distância frontal a gente pode também chamar de distância de segmento. É a distância que você mantém do veículo que está à sua frente, do veículo que o precede, né? Então, é aquela distância que é dado no tempo de 2 segundos. Como assim, professor? Como assim? Como é que uma distância ela está relacionada com o tempo? Não faz sentido, né? Ela devia ter uma distância aí, como por exemplo, 4 metros, 5 metros. Mas não. Por que ela é dada em tempo? Porque em condições normais, onde a tua capacidade psicomotora não está alterada, por substância psicoativa, ou por estresse, ou raiva, enfim, você, em condições normais, tem 1/3, na verdade, 1/4 de um segundo, é 1/3 a 1/4 de um segundo para reagir a uma situação de risco. Ou seja, teu sistema nervoso trabalha de maneira muito rápida para que você tome alguma atitude para que você não venha colidir com o veículo da frente. Só que para isso também não necessita somente essa velocidade de reação. Necessita que você saiba calcular qual é a distância necessária que você tem que estar do veículo que está à sua frente. Então, essa distância frontal de 2 segundos, pessoal, ela é feita para que você, em 1 segundo, tenha o tempo necessário para reagir e você mesmo tenha a capacidade de discernir qual é a distância que você tem que estar de um veículo. Por exemplo, eu estava a 5 metros de um veículo. Bom, na minha concepção, ali naquele momento, eu constatei que essa distância está ok, é segura, porque se ele frear bruscamente ali, eu sei que meu veículo vai ser altamente capaz de frear bruscamente também, sem ter que colidir com a traseira dele. Por quê? Porque quem tá atrás, pessoal, quem bate atrás é quem está errado, porque quem está atrás tem que estar atento a tudo que está acontecendo no trânsito. Se você bate atrás, você vai estar errado, mas professor, o cara freou de uma vez. Se ele freou de uma vez e você bateu, você não estava atento às situações que poderiam ocorrer, aos riscos, você não estava atento à distância frontal adequada, você é o culpado. Enfim, infelizmente é isso que acontece. Então você tem que manter a distância que você julga necessária para que não colida com o veículo de trás, tá? Então a distância frontal é dada em 2 segundos para que o próprio condutor possa decidir. Professor, eu estava ali no momento de 5 metros, começou a cair chuva. Ó, está relacionado às condições climáticas, né? As condições adversas relacionadas ao tempo. O que eu posso perceber? Começou a chover. Chuva, a pista fica molhada, né? Se meu pneu tiver careca, posso deslizar, posso perder ali a aderência do pneu, né? A calibragem também tá baixa ou tá alta demais, isso também pode fazer com que o meu veículo perda a estabilidade. E a alta velocidade também. São fatores que contribuem para o fator aquaplanagem, né? Que é o veículo simplesmente patinar no asfalto e perder o controle do veículo. Então, eu vou perceber o quê? Que eu vou dobrar a distância de segurança. Aí eu vou dobrar. Eu estava de 5 metros, vou para 10 metros de distância de segurança. Por quê? Além da chuva provocar risco de aquaplanagem, ela vai diminuir o quê? A minha visibilidade. E por conta da visibilidade precária, onde é difícil, na chuva bem forte, ver e ser visto pelos outros condutores, eu vou me adequar à situação. E qual é a melhor maneira de se adequar à situação? É diminuir ou estar com a velocidade compatível com ela, tá? Então, distância lateral é de 1,5 m, é infração média se você descumprir, gera 4 pontos e a multa é de 130,16. Distância frontal é dado no tempo de 2 segundos. Você que vai dizer qual é a distância, você que vai manter essa distância que você julga necessária, que você acha que está ok
para não bater com o cara, né? Com a traseira do cara. E qual é a infração se eu estiver descumprindo a distância frontal? Ela é infração de natureza grave, tá, pessoal? Infração de natureza grave. Eu gosto de pontuar isso, por quê? Porque cai e eu quero que vocês memorizem isso aqui, ou realmente aprendam, né? É importante. Então, distância frontal é grave, gera 5 pontos no prontuário, a gente já sabe o que é o prontuário, né? Um sistema informatizado, onde contém os dados de vocês ali. E a multa referente à infração grave, para não esquecer, é de R$ 195,23, tá? Professor, e se eu desobedecer tanto a distância lateral quanto a frontal simultaneamente? Então, desobedecer distância lateral mais distância frontal, aí todo mundo vai dizer que é gravíssima, né? Muita gente diz que é gravíssima, mas não, também vai ser somente grave, tá? Também vai ser somente grave, tendo aí 5 pontos. Vou até copiar aqui, vai ser grave. Grave. 5 pontinhos, né? Tranquilo. E a multa contendo também esse valor aqui de R$ 195,23. Tá aí, pessoal. Essa aí é uma das situações das normas, né? Quanto à distância lateral e quanto à distância frontal. Desculpa interromper aqui. A gente já viu, né, essa segunda situação. Agora a gente vai para a terceira. Essa terceira situação, pessoal, fala sobre quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem, se aproximarem ali de local não sinalizado, terá preferência de passagem, tá? Nessa questão de transitando por fluxos que se cruzem, a gente vai abordar a situação ali de cruzamentos, né? Então, situações de cruzamentos. Então, temos aqui, ó, 3 situações relacionadas a essa terceira situação. Então, vamos lá. No item A, a gente pode perceber o seguinte, ó. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela é quem tem a preferência, tá? O que isso quer dizer? Você está saindo aqui de uma situação aqui, uma estrada, por exemplo, você está vindo a estrada e você vai adentrar na rodovia. Quem é que tem preferência? Quem está na rodovia. A preferência é quem está circulando por ela. Depois que os veículos, né, chegarem ali ou deixarem a área mais livre, você vai realizar as suas conversões ou virar ali à direita ou fazer a conversão para a esquerda, né? Da maneira aí, para o sentido que você está pretendendo ir. Então, no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela é quem tem a preferência. Qualquer dúvida é só falar, pessoal. Não pode ter dúvida nessas questões relacionadas às normas. Aí no item B ele diz aqui, ó, no caso de rotatória, quem é que tem a preferência na rotatória? Quem estiver circulando por ela. Então, muitas vezes, quando você se aproxima de uma rotatória, pode ter um pare, né? Pode ter um pare aqui escrito, né? Vai ter uma linha de retenção. A linha de retenção é uma marca transversal que está relacionada à sinalização vertical, desculpa, sinalização horizontal, né? Horizonte, que está inscrita ali no pavimento. E tem aquele nomezinho pare, né? Que é o pare obrigatório, que tem o mesmo peso de uma placa que tem o nome pare obrigatório, é o mesmo peso. E geralmente pode ter uma placa também, né, com um triângulozinho assim de cabeça para baixo, uma placa de regulamentação que significa de preferência. Se tiver essa sinalização, tá ótimo, você sabe que tem que parar e dar preferência para quem está circulando, né? Mas quando não tem, como por exemplo na imagem, não tem nem nada, quem tem preferência? É quem está nessa rotatória. Se ele já entrou na rotatória, você para, deixa ele concluir o percurso, deixa ele pegar a entrada dele, né, dependendo de qual entrada ele deseja. Por exemplo, ele vinha entrar aqui, ou ele via girar para sair aqui, ou fazer todo o retorno para vir para cá, enfim. A preferência dele, você tem que esperar ele fazer o movimento e depois adentrar na rotatória e fazer o seu movimento. Então, no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela. Só lembrando, nesse caso aí, não respeitando a preferência, a infração de natureza gravíssima, tá? Por quê? Porque, basicamente, subtende-se que aí era para ter uma parada obrigatória. Se você transpor a parada obrigatória, é infração de natureza gravíssima. A gravíssima gera 7 pontos no prontuário do condutor e a multa é no valor de R$ 293,47. Bom, e nos demais casos, professor?
Nos demais casos, o que vier pela direita do condutor. Então, nesse caso aqui, ó, eu percebo, eu estou no cruzamento. Quem é que tem preferência? O carrinho vermelho ou o carrinho azul? Professor, eu não consegui entender essa questão do que vier pela direita. Tem outro modo de se abordar esse raciocínio, que é aquele que estiver com a mão da direita livre. Aquele que estiver com a mão da direita livre é quem tem a preferência e poderá transitar primeiro. Por exemplo, o carrinho azul. Não tem ninguém aqui, ó, à direita dele. A direita dele está livre. Se a direita dele está livre, então ele pode seguir seu caminho. Ele pode vir reto aqui, ele pode fazer a conversão dele vindo para cá, ou ele viria para cá, né? Depois que ele tomasse o seu rumo, o carrinho vermelho faria ali seus respectivos movimentos em relação para onde ele desejava prosseguir, tá? Então, no cruzamento aí dessa natureza, quem tem a preferência, aquele que estiver com a mão da direita livre ou o que vier pela direita do condutor. Ou seja, a direita do condutor tem o carro azul, não é verdade? A direita do vermelho aqui, ó, tem um carro azul. Então, a mão da direita dele tem alguém. E ele tem que dar preferência para ele. Por quê? Porque o da direita aqui, o azul, não tem ninguém. Né? Não tem. Então, aquele que estiver com a mão da direita livre é quem tem a preferência. Então, fiz um esqueminha aqui para a gente entender de fato como isso acontece. Observa que a gente tem 4 carrinhos aí no cruzamento. Um cruzamento dessa natureza, geralmente ele é semaforizado, mas nem sempre será semaforizado. Ou até mesmo os semáforos que estejam presentes nessa região estejam com defeito. Um exemplo disso é ali, próximo ao posto Valentim, né? A gente tem um cruzamento dessa natureza ali, com frente à Dona Coxinha também, que a sinalização ali muitas vezes está precária, está deficiente, de vez em quando funciona. E muita gente não entende a questão da preferência. Como muita gente não entende, ou não respeita, ou não liga, se você muitas vezes for fazer o certo, você pode acabar, pelo menos aqui, acabar ocasionando um acidente de trânsito. Eu não estou dizendo que você não deva fazer o certo, né? Tem que fazer mesmo do jeito que dá, que é o mais seguro. Porque, de certa forma, a gente dirige por osmose, né? Todo mundo vai fazendo a coisa e a gente acaba repetindo também. Mas todo mundo faz. Por osmose, eu acabo fazendo. Então, você tem que trafegar ali com segurança, mas se você sabe das normas e dá para aplicar, aplique. Mas se você perceber que as pessoas não conhecem, não têm conhecimento, não detêm conhecimento, não respeitam, então dirijam da maneira mais tranquila. Então tá aí um exemplo de um cruzamento. Imagina que esse carro que foi coberto, ele sai, né? Ele saiu, até chamar de carro 1, ele saiu. Quem é que tem a preferência agora? Bom, deixo com vocês. Quem é que teria a preferência agora de passagem? É o carro 3? É o carro 4? Ou o carro 2? Carro 3. Carro 3 porque a mão da direita dele, né, tá livre porque o carro 1 prosseguiu, né? Vamos verificar. O carro 3 saiu. Bacana. Quem tem a preferência agora? 4. Esse 4 é um carro também, professor? É um carro. É porque tá Então é o quarto que tem preferência. exatamente o 4 tem preferência e, por fim, o carro 2, tá? Então, no cruzamento dessa natureza, é o que vier pela direita do condutor. E é isso. Essa é a finalidade aí dos cruzamentos. Um dia eu fui tentar respeitar essa preferência, o pessoal só buzinou atrás de mim, eu estava no carro da escola, o pessoal só buzinou atrás de mim, xingando, então não dá. Eita. E é porque eu estava certo, né? Mas tudo bem. Então é isso, pessoal. Quando os veículos transitando por fluxos que se cruzem e aproximarem de local não sinalizado, né, terá preferência de passagem no primeiro caso. No caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, é aquele que estiver circulando pela rodovia. No caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela, né? E nos demais casos, que é um cruzamento dessa natureza aí, o que vier pela direita do condutor, ou a melhor maneira de se interpretar isso, aquele que estiver com a mão da direita livre. Então é isso. Então vamos passar adiante. Então, para não errar, tá aí, ó. Rodovia. Em caso de rodovia, o veículo que estiver circulando por ela terá a preferência. Rotatória. Aquele que estiver circulando por ela terá preferência. Direita. Em todos os demais casos, o veículo que vier pela direita do condutor terá preferência. Ou aquele que estiver com a mão da direita
livre. A gente vai ter aqui algumas observações importantes. A primeira observação diz o seguinte: os veículos que se deslocam sobre trilhos sempre terão a preferência sobre os demais. Opa, a gente vai perceber que existe aqui uma hierarquia de preferência. E aqueles que se deslocam sobre trilhos, que são os trens, por exemplo, que estão ali relacionados às linhas férreas, eles sempre terão as preferências sobre os demais. Então, entre um automóvel e um trem, trem tem a preferência. Um bondinho tem a preferência, né? Se desloca sobre trilho, aqueles bonde. Então, é isso. Então, vamos conhecer sobre isso. A gente percebe aqui, ó. Os veículos que se deslocam sobre trilhos terão a preferência de passagem sobre os demais, respeitadas as normas de circulação. Beleza, o que acontece aqui nessa situação? Você se deparou com essa cena, aí você quer transpor aqui, né? O que vai acontecer? Professor, não tinha uma placa de pare, não tinha no pavimento escrito pare para eu parar, né? Não tinha nada. Eu tenho que parar mesmo assim? Tem. Por quê? Porque se você transpor e não dá preferência, você dá aquela paradinha, olha para um lado para o outro, pessoal, não podia, não, nem trilho mais, nem trem passa aí, não tem mais nem linha de trem, só tem a pistazinha dele, só tem a linha férrea, não tem mais nenhum trem passando aí, nem existe mais. Mesmo assim, eu tenho que parar? Tem que parar obrigatoriamente. E o que acontece se eu não parar? Bom, se você não parar, é infração de natureza gravíssima. Então, é gravíssima, tá? A gravíssima pega 7 pontos no prontuário. Qual é a multa da gravíssima, então? A multa da gravíssima é esse valor aqui, ó, 293,47 centavos. Até aí tudo bem. Tudo bem, mais ou menos. Por quê? Porque essa infração ela tem o que a gente chama de fator agravante. O fator agravante é um fator é multiplicação, tá? É o que vai multiplicar. Então, o fator agravante, ele incide somente em infrações de natureza gravíssima e ele incide diretamente lá no valor das multas, tá? A pontuação é a mesma. Ela incide só na multa. Ou seja, se você cometer uma multa gravíssima e ela vai ser 10 vezes o valor, ela vai passar a ser esse valor aqui agora, né? Vamos corrigir o valor dela. Você vai pagar isso aqui de multa. 2.934, eu não sei se deu para enxergar, vou botar um pouco mais para cá. 2.934,70 centavos. Olha o que acontece se você simplesmente não respeitar a parada obrigatória. Professor, mas não tinha ninguém fiscalizando, não me pegaram, mas se te pegarem depois? A primeira vez que tu passou não deu em nada, mas se um dia te pegarem, você vai receber isso aqui. E além dessa situação, que a multa vai para 2.934,70 centavos, porque é um fator agravante, existe outra penalidade que recai sobre o condutor, que vocês já sabem, que é a suspensão do direito de dirigir, a suspensão que você vai ficar suspenso ali por um período determinado de tempo, que geralmente sempre é 1 ano. Geralmente recai de 1 ano. Vai ficar 1 ano sem poder dirigir. E se tem suspensão, geralmente tem uma medida administrativa. Tá aqui, ó, medida administrativa. E que seria essa medida administrativa? Seria o recolhimento do documento de habilitação. O agente de trânsito ou a autoridade de trânsito iria pegar a tua habilitação e ia ficar recolhida. Né? Iam recolher. Olha aí as consequências que se dá de simplesmente você não obedecer uma parada obrigatória em relação a um veículo de linha férrea. Por quê? Porque os veículos que se deslocam sobre trilhos sempre terão a preferência de passagem sobre os demais. Claro, respeitando também as demais outras normas, né, de circulação. Que demais normas são essas? As que a gente está conhecendo, como, por exemplo, a circulação sempre passa pelo lado direito, admitindo-se exceções devidamente sinalizadas, respeitar a distância lateral, distância frontal, entre outras situações, entre outras normas que a gente vai até conhecer durante o curso. Então é isso, pessoal. Se tivesse um radar mais para frente, né, que pegasse vocês iam ser autuados nessa situação, nessa ocorrência. Então tá aí como é sério a situação. Bom, agora a gente tem aí mais uma situação bastante interessante que diz o seguinte, ó. Quando uma pista de rolamento comportar várias faixas de circulação no mesmo sentido, ó, eu tenho uma pista, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó. Eu tenho a faixa 1, deixa eu botar em vermelho, fica melhor para a gente ver. Faixa 1,
faixa 2 e faixa 3. Então, você percebe que eu tenho uma pista de rolamento. Pista de rolamento é por onde trafegam os veículos, né? É uma nomenclatura para isso, né? Que comporta várias faixas de circulação no mesmo sentido. Então, quando eu tenho várias faixas ali no mesmo sentido, ele diz o seguinte, ó, são a pista da direita, ou seja, a pista da direita, destinada ao deslocamento dos veículos mais lentos e de maior porte. Então, a da direita, ou seja, a mais à direita possível, quem é a mais à direita possível? A faixa 1. A faixa 1, quem é que tem que trafegar nela? Os veículos mais lentos e os de maior porte. Por quê? Porque eles são mais lentos e de maior porte e provavelmente vão trafegar em velocidade ali um pouco mais baixa que os outros veículos que vão estar nas demais faixas, né? Que vão trafegar talvez com mais velocidade ou desejam ultrapassar ou passar por eles. Então, os veículos mais lentos e de maior porte trafegam o mais à direita possível, quando não houver faixa especial a eles destinadas. Se houvesse a faixa para eles destinada, especial, significa que já está sinalizado. Por exemplo, imagina que tinha uma faixa aqui, ó, dizendo que os mais lentos e o de maior porte já tinham que trafegar. Seria fácil, né? Já está sinalizado. Você já sabe que tem que trafegar por ali. Né? Você já sabe. Por quê? Porque já está sinalizado. Mas quando não tem a sinalização, os motoristas vão ter que trafegar o mais à direita possível. Quem é que tem que trafegar o mais à direita possível? Os mais lentos e o de maior porte. E a pista da esquerda? A pista da esquerda é destinada à ultrapassagem e ao deslocamento dos veículos que contêm maior velocidade. E qual é a pista da esquerda aqui? É a 2 ou é a 3? É somente a 3, pessoal. A 3 é considerada esquerda, tá? A 3 é considerada esquerda, ou seja, a faixa mais à esquerda que a esquerda. Essa do meio também vai ser direita. O que isso quer dizer? Que se eu tenho uma faixa e ela vai ter várias faixas, ó. Por exemplo, eu tenho aqui a faixa 1, a faixa 2, a faixa 3 e a faixa 4. A 1 vai ser direita, a 2 vai ser direita, a 3 também é considerado direita e a 4 somente aqui é a esquerda. Então, a mais à direita possível, ela é destinada a quem? Ela é destinada aos veículos mais lentos e de maior porte. E a esquerda para ultrapassagem e o deslocamento de maior velocidade. Então, é isso que esse artigo está falando para a gente aí sobre essa questão da pista de rolamento, tá? Quando comporta várias faixas no mesmo sentido. E o que define uma pista no sentido único? São as marcas longitudinais. E o que são essas marcas longitudinais? Pessoal, são essas linhas que dividem aqui a pista. Tá vendo que elas são da cor branca? Se ela é da cor branca, já sabe que é o quê? Uma pista de sentido único. Todo mundo vai trafegar no mesmo sentido. E ela pode ter quantas faixas ela bem entender. Pode ter 7 faixas, aí vai ter 6 direitas e só a 7ª que é a esquerda, né? Enfim. Se ela for da cor amarela, essas marcas, essas linhas divisórias da pista, significa que é duplo sentido de direção, ou seja, mão dupla, né? Tem duplo sentido. Então é isso. Não esqueçam, pessoal. O mais à direita possível é destinado aos veículos mais lentos e de maior porte, e a esquerda é destinada ao deslocamento de maior velocidade ou para realizar a ultrapassagem. Isso aqui cai bastante. Desse termozinho que a gente acabou de ver, cai muita questão relacionada às normas. A gente vai já fazer simulado e vai ver e perceber essas relações aí. Bom, aí diz aqui, ó, o trânsito de veículos sobre passeios. Os passeios, pessoal, são basicamente as calçadas, né? Que são os locais destinados a quem? A o passeio de pedestres. Ela fica ali separado das linhas de continuidade, por exemplo, aquelas linhas aqui que são aquelas marcas que definem a linha de bordo ali, o meio-fio, por exemplo. Então, o passeio é onde deve trafegar os pedestres, se tiver sinalização ali específica para os ciclistas também. Então, quando você transita sobre passeios, sobre as calçadas, quando você transita ali no acostamento, o acostamento compreende a pista, não posso estar transitando por ele. Só poderá ocorrer, por exemplo, só pode ocorrer o trânsito nessas regiões, passeios, calçadas e acostamentos, para que você tenha a finalidade de adentrar ou sair dos imóveis ou áreas especiais de estacionamento. Por exemplo, você vai sair da sua garagem. Quando você sai da sua garagem, você passa pela calçada.
você sabe que a calçada não é sua. A calçada é pública, destinada a pedestre, mas você está passando por ela naquele momento. Então, só é permitido você trafegar nela naquele momento quando? Quando você vai entrar ou sair do seu imóvel, né? Do seu estacionamento, ou de qualquer outro estacionamento. Né? Quando você está entrando ou saindo de imóveis ou áreas especiais de estacionamento, você pode. E se eu trafegar sobre passeios, calçadas e acostamentos sem a finalidade que está sendo citada? É infração de natureza gravíssima. Infração de natureza gravíssima, tá? Ó, bota aqui, gravíssima, que é 293,47 centavos de multa que você vai levar. Vai ser 7 pontos aí no prontuário. Só que essa infração, ela tem um fator agravante. E o fator agravante dela é de 5 vezes. 5 vezes fator agravante. 5 vezes. Será multiplicado por 5. Vai dar 1.460 ponto alguma coisa. É quase 1.500 de multa. Quase 1.500 de multa, caso você seja autuado. O que a gente tem de hábito também? Por exemplo, estacionar, você tem uma moto, você estaciona em cima da calçada. Né? Muitas vezes você coloca os 2 pneus aqui, dianteiro e traseiro do carro em cima da calçada. Estacionamento aí é totalmente irregular. Também é infração. Né? Dependendo da situação, ela pode ser média, grave e gravíssima. Nesse caso, provavelmente será infração de natureza grave. Vamos conhecer mais normas. Aí a gente tem aqui, ó, os veículos precedidos de batedores terão prioridade de passagem, respeitadas as demais normas de circulação. O que são os batedores? Batedores são aqueles veículos que fazem escolta, né? Então, todo mundo já deve ter visto aí algum batedor na vida. Então, deixa eu só mostrar aqui. Vocês estão vendo? O que eles fazem? Eles têm a finalidade de escoltar. E quando eles estão escoltando um veículo, por exemplo, eles vão ter prioridade de quê? Prioridade de passagem apenas, tá? Eles gozam de livre circulação naquele momento. Então, a gente vê aí, ó, como é que eles são, né? Os batedores, eles têm essa bandeirinha, eles vão ter essa cor característica em laranja, né? Com essas faixas pretas aí. Pode ser branco também. E eles têm, muitas vezes, a bandeirinha e eles fazem a escoltagem dos veículos, tá? Então, os veículos que estão sendo precedidos, ou seja, escoltados por batedores, têm prioridade de passagem, tá? Veículos com prioridade de passagem, tá? Eles costumam escoltar aí vários tipos de veículos, principalmente aqueles caminhões cegonhas, né, que são bem extensos. Professor, tem um deles na minha frente, o que acontece? Você não pode ultrapassá-los, tá? Dá preferência para eles. Só quando, por exemplo, o veículo que está escoltando sinalizar que é seguro para você ultrapassar, você pode ultrapassar. Se não, não foi regulamentado, você deve esperar com calma e com paciência até o momento correto. Já sei. Veículos precedidos de batedores têm prioridade de passagem, né? E, claro, respeitando as demais normas de circulação. Temos aí os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização, os de operação de trânsito e de ambulâncias, além de prioridade de trânsito, eles gozam ali de livre circulação, ó, eles vão ter mais privilégio. Eles gozam de livre circulação, eles gozam de livre estacionamento e também de parada. Quando quem? Quando e como eles têm essa finalidade dessa prioridade? Quando em serviço de urgência, eles têm que estar em serviço. E para serviço, eles têm que estar devidamente identificados por seus dispositivos regulamentares, que são o sonoro, o alarme sonoro, e a de iluminação, né, vermelha intermitente. Que iluminação vermelha intermitente, tá? Que é aquela luz que fica piscando intermitentemente ali sem parar, né, sem cessar. Claro, observado as seguintes disposições. Então, todo mundo já sabe, quando vem um carro de polícia, um corpo de bombeiros ou uma ambulância, o que a gente tem que fazer? Os veículos têm que encostar, sinalizar e encostar o máximo para a direita, os pedestres permanecer nas calçadas ali tranquilamente, para que os veículos possam ali ultrapassar pela esquerda. Claro que eles vão ter que estar em exercício, utilizando o sonoro e as luzes intermitentes. Quando eles estacionarem, é necessário somente a luz intermitente, dispensando o sonoro. Se eles estiverem estacionados, eles podem desligar o sonoro e deixar somente a luz intermitente, tá bom? Então, a gente já sabe disso tranquilamente.
Temos aí outros veículos, como, por exemplo, os veículos prestadores de serviços de utilidade pública. Podemos citar aí os veículos da Equatorial, né, que mexe aí com a questão de energia, a da Caema, de água, até os carros e os veículos aí relacionados, por exemplo, de internet, esses veículos de internet dessas empresas. Eles também gozam de livre estacionamento, de livre parada e estacionamento. Eles não gozam de livre circulação, né? Eles não têm preferência de passagem, de circulação. Mas eles têm ali privilégios quanto à parada, porque eles vão atender e vão fazer serviços de utilidade pública ali, muitas vezes em locais que são em situações onde não é fácil acesso à parada, por exemplo. Eles gozam de livre estacionamento, porque geralmente eles precisam, por exemplo, às vezes estacionar até mesmo em cima da calçada para atender a finalidade específica do problema que eles estejam atuando, né? Estacionamento ali no local da prestação de serviço. Só que, assim, eles têm todo esse privilégio desde que devidamente sinalizados, claro, e devendo estar identificados na forma como é estabelecida pelo CONTRAN. Então, eles têm que ter a identificação correta, como o Conselho Nacional de Trânsito exige, através ali das suas normas. Normas essas que a gente nem precisa, claro, se atentar e aprofundar, até porque diz respeito aos veículos de utilidade pública. Não vai cair sobre isso, eu só preciso saber que os veículos prestadores de serviço de utilidade pública gozam de livre parada de estacionamento. E é isso, tá? Uma coisa interessante é que eles usam dispositivos auxiliares de segurança. Exemplo disso, os cones. Os cones, eles têm que estar com uma distância lá da onde eles estão atuando de 30 metros. 30 metros. Para que os outros condutores não tenham, né, que passar muito perto da região. Principalmente aqueles veículos que estão trabalhando com portes de energia, fios, cabos eletrificados. Tem que sinalizar e deixar aquela área totalmente, né, livre e segura para que não tenha circulação de outros veículos naquela região por conta da periculosidade da situação, né? Por conta dos cabos ali que podem romper, podem acabar acertando alguém, alguma pessoa, algum veículo e ocasionando um acidente bem feio. Então, eles vão colocar os cones em voltas, assim, cerca de 30 metros, né? Circular bem a área. Esse é o certo, né? Ok. Adiante. Então, para não errar, sobre prioridade de trânsito, temos aí. Bom, prioridade de passagem. Quem é que tem prioridade de passar? É assegurado aos veículos precedidos de batedores. Então, prioridade de passagem é para os batedores. Aí ele diz aqui, ó, prioridade de parada e estacionamento. Parada e estacionamento entre os assegurados aos veículos prestadores de serviço de utilidade pública. Eles podem parar e estacionar onde bem entendem para realizar suas atividades. Bom, prioridade de circulação, parada e estacionamento, ou seja, prioridade do todo, né? Tem prioridade de tudo. É para os veículos aqui tem a finalidade de serviço de urgência, como policiamento ostensivo e ordem pública. A gente vai citar aqui os bombeiros, a ambulância, a polícia, a fiscalização, defesa civil, até aqueles veículos de carceragem, né, que estão transportando os presos. Todos eles têm preferência quanto à circulação, parada e estacionamento. Tem essas prioridades de trânsito. Aí ele traz aqui uma observação, ó. Para o livre estacionamento, obrigatório acionar o dispositivo de iluminação intermitente, sendo dispensado o sonoro, como a gente falou. Isso aqui é só para a polícia? Não, para qualquer veículo que tenha luz intermitente, ele tem que estar com a luz intermitente acesa quando em serviço, dispensando o sonoro se o tiver. Mais uma observação importante, ao perceberem a proximidade desses veículos, os demais condutores deverão deslocar-se para a direita da via, deixando livre a passagem pela esquerda, e os pedestres, claro, deverão aguardar ali na calçada. Ok, pessoal, vamos ver mais normas, né? Tem mais. A gente vai falar agora um pouco sobre ultrapassagem. Antes disso, deixa eu só... Bom, vamos falar aí sobre ultrapassagem agora, né? A ultrapassagem de outro veículo, pessoal, em movimento, deverá ser feita pela esquerda, né? A gente sabe que toda ultrapassagem é feita pela esquerda, obedecendo aí a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas. Só que assim, se caísse uma questão dizendo que a ultrapassagem é sempre feita pela esquerda, ó, a palavra sempre, ela está excluindo possivelmente alguma possibilidade que possa existir, né? Ela tem ali
um teor egoísta, né? Ela exclui outras possibilidades. Isso aí, palavras como sempre, somente, né, dessa natureza, que tendem a excluir outras possibilidades, é até um macete para a prova, que é o chamado casca de banana, né? Que são palavras ali que fazem com que as alternativas estejam incorretas, né? Isso ajuda a eliminar e acertar a alternativa correta. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Que se ele disser que sempre é feita pela esquerda, você marcando isso como uma verdade absoluta, vai estar errado, né? O certo é fazer pela esquerda, mas tem uma única exceção, existe apenas uma exceção, que permite que você possa sim ultrapassar pela direita, tá? Agora está aqui, ó. A ultrapassagem de outro veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas nesse código. Aí diz aqui, ó, exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito de entrar à esquerda. O que significa, professor? Que o veículo que está na sua frente sinalizou o propósito de entrar à esquerda e ele está fazendo isso, você que estava atrás dele pode ultrapassá-lo pela direita. E essa é a única exceção que permite, que é regulamentado que um condutor possa sim ultrapassar pela direita, tá bom? Então essa é a única exceção. Quando é que eu posso ultrapassar pela direita? Quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando ali o propósito de entrar à esquerda. Beleza? Eu sei que essa via aqui é representada, né, ilustrada pela imagem mão única, né, por conta dessa cor branca aqui, ó, que é da faixa. Se ela está seccionada, significa que permite, né, a transposição de faixa. Se ela fosse contínua, aí eu não poderia. Mas como ela está pontilhada aqui, ó, seccionada, tem essas aberturas entre ela regulamenta a ultrapassagem. Diz mais uma coisa importante. Todo condutor deverá, antes de efetuar uma ultrapassagem, certificar-se de quê? Bora conhecer. Primeiro, nenhum condutor que venha atrás haja começado a manobra para ultrapassá-lo. O que isso significa? Antes de começar a ultrapassagem, você verifica se o veículo que está atrás de você não já deu a entender que quer ultrapassar e também o da frente. Se eles já iniciaram, já sinalizaram e deixaram claro suas intenções, você tem que dar a preferência para que eles possam ultrapassar. Você tem que facilitar a ultrapassagem deles, tá? Então, você mantém a velocidade ali normal, constante, sem pisar no freio, sem acelerar também. Se quiser ajudar mais ainda, desloca um veículo um pouco mais para a direita e facilita a ultrapassagem dele, né? Então, se ele já começou a manobra, você deixa ele fazer a manobra. Inclusive, pessoal, tem a diferença aí de manobra para deslocamento lateral, tá? Existe essa diferença. E o que é manobra? A manobra é um movimento que é executado pelo condutor para que você altere a posição normal do veículo, a posição em que o veículo estava no momento ali em relação à via. Por exemplo, uma ultrapassagem é uma manobra, você vai para uma faixa e depois volta para a faixa de direção. E o que é um deslocamento lateral? Deslocamento lateral consiste em transposição de faixas, ou seja, movimentos de conversão à direita, ou seja, você vai virar à direita, vai virar à esquerda, vai fazer retorno para a direita, fazer retorno para a esquerda. Isso aí é deslocamento lateral. Então aí a gente está trabalhando com a questão de manobra. Inclusive tem questões que abordam essa diferença, né? De manobra para deslocamento lateral. Então tá aí. Bom, quem o precede, ou seja, quem está à sua frente, na mesma faixa de trânsito, também haja indicado o propósito de ultrapassar um terceiro, também tem a preferência. Então, facilita, deixa ele ultrapassar e depois você faz a sua ultrapassagem. Você também tem que perceber que a faixa de trânsito que você vai tomar, ela esteja livre numa extensão suficiente para que a sua manobra não ponha em perigo ou obstrua o trânsito que venha ali em sentido contrário. Por quê? Porque nas ultrapassagens, pessoal, quando ela é mal feita, quando ela é de maneira irregular, quando ela é totalmente ali de maneira imprudente, de maneira apressada ali, né? O que vai acontecer? Você está correndo o risco de acontecer ali uma colisão frontal, que é o pior tipo de colisão que existe. Existem inúmeros tipos de colisões, inclusive é um assunto de direção defensiva. E a colisão frontal é a pior delas. Né? Porque a velocidade dos dois veículos se somam e na hora do choque todo aquele ferro, né, ali que vai contorcer pode, né,
submeter-se aos condutores e aos passageiros ali do veículo, né? Aqueles ferros retorcidos podem vir de encontro ao seu corpo, causando várias lesões e, consequentemente, quase ninguém consegue sair ileso ou vivo de uma colisão dessa maneira. Então, é necessário que o condutor tenha a noção que ele tem espaço suficiente, uma extensão suficiente, visibilidade, para que ele não vá pôr em perigo, né, ali outras pessoas e nem vai obstruir o trânsito quem vem no sentido contrário. Você vai estar obstruindo o fluxo de trânsito. Então, dica para não errar de forma alguma. Passagem e ultrapassagem. E o que é a passagem? Bom, passar é avançar na frente de outro veículo sem que, para isso, você tenha que mudar de faixa. Ou seja, eu estou aqui com o meu carrinho 1 e aqui em frente tem um carrinho 2. Né? Ambos estão no mesmo sentido de direção. Se eu estou no meu carrinho 1, eu estou passando dele aqui. Ó. Isso aqui é uma passagem. Por quê? Porque ultrapassagem é quando você está na mesma faixa que ele, muda para outra faixa e depois retorna para a faixa de origem. A passagem é quando você não muda de faixa, né? Você não tem a necessidade de mudar de faixa. E a ultrapassagem, claro, é quando você avança à frente de outro veículo, indo para a faixa da esquerda e, após a manobra ser executada, retorna, né, à faixa de origem, sinalizando adequadamente, mantendo uma distância lateral de segurança do veículo que está sendo ultrapassado, percebendo que tem extensão suficiente, sinalizando para voltar de volta à sua faixa de origem. Então, uma observação muito importante. As ultrapassagens devem ser realizadas pelo lado esquerdo da via. Só é permitido ultrapassar pela direita, como a gente já viu, quando o veículo da frente indicar aquela intenção de entrar à esquerda. Então, dicas importantes para que a gente não erre de forma alguma. Bom, tem até uns vídeos aqui para mostrar para vocês. Então, vamos só ver aqui mais algumas coisas importantes, como, por exemplo, todo condutor, ao efetuar a ultrapassagem, deverá, né, indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou também por meio de gesto convencional com o braço. O gesto convencional com o braço pode ser feito pelos condutores, né, exclusivo dos condutores. Isso pode aumentar a eficiência da sinalização ou também, muitas vezes, quando a sinalização está deficiente ou está ali quebrada de alguma maneira, você usa o braço para poder indicar sua intenção de manobra, né? Então, muitas vezes também por conta de ofuscamento, né? Você está dirigindo numa situação de pôr do sol, onde os raios incidem muito forte nos seus olhos, ofusca a visão, você não consegue perceber as luzes, né? Os piscas, as setas do veículo. Então, usa o braço também para deixar bem mais claro ali as suas intenções. Então, ele faz isso. O que ele também faz? Ele vai se afastar do usuário aos quais ele ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância de segurança lateral. Lembrando, a distância lateral é de 1,5 m e o descomprimento a ela é infração média. Né? E depois, você vai retomar, após a efetivação da manobra, a sua faixa de origem, né, de trânsito, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo também o gesto convencional com o braço. Você vai adotar os cuidados necessários para que não ponha em perigo ou obstrua o trânsito dos veículos que ultrapassou, tá? Lembrando que quando você vai voltar para sua faixa, lembre de pegar uma extensão confortável do veículo que você ultrapassou para depois retornar à faixa, para não gerar também riscos. Então, para não errar, todo condutor, antes de efetuar a ultrapassagem, deve indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando ali a luz indicadora de direção certa ou gesto convencional com o braço, além de verificar se nenhum outro condutor que esteja seguindo tem iniciado a manobra primeiro, verificar se o veículo à sua frente não está indicando a intenção de ultrapassar um terceiro, e verificar se a faixa de trânsito a ser tomada, ou seja, a faixa da contramão, esteja livre numa extensão suficiente para que você faça a manobra com segurança. Todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem um propósito de ultrapassá-lo, deve, ou seja, se estiver na faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar. Se você está na faixa da esquerda e o cara que está atrás de você também deu a seta que quer te ultrapassar, você vai para a faixa da direita, deixa ele te ultrapassar. Facilita a ultrapassagem, porque você tem que dar prioridade. Se ele está solicitando, você tem que, né, se for seguro, permitir.
Você está circulando pelas demais faixas, ou seja, você estava pela faixa da direita, ele já estava na esquerda, e ele só passou de você, só facilita mesmo, né? Você não necessita mudar de faixa, permanece onde está, sem acelerar o veículo, né? Só deixa ele passar. Então tá aí, são dicas para não errar de forma alguma. Então, no artigo 30, todo condutor, ao perceber que o outro que o segue tem o propósito de ultrapassá-lo, deverá, se estiver circulando pela faixa da esquerda, deslocar-se para a faixa da direita sem acelerar a marcha. Foi o que a gente viu agora, que está sendo exemplificado aí na imagem. Aí, se estiver circulando pelas demais faixas, manter-se naquela na qual está circulando, sem acelerar. Então, tá aí as situações. No caso, os dois estão na faixa da direita, esse aqui vai dar preferência para o veículo verde. Se o veículo verde já estivesse aqui, ou o veículo azul, o verde ia ultrapassar aqui tranquilamente, passar por ele, né? Sem a necessidade de sair da sua faixa. Aí a gente tem um parágrafo único que diz o seguinte: os veículos mais lentos, quando em fila, deverão manter distância suficiente entre si para permitir que os veículos que ultrapassem possam se intercalar na fila com segurança. Ou seja, os veículos mais lentos e os de grande porte, quando eles estão em fileira, assim, vários veículos, eles têm que manter uma distância frontal, uma distância de segmento bastante confortável, bastante ali suficiente, para que os veículos que desejam ultrapassá-los possam se intercalar na fila adequadamente, tendo espaço suficiente para se manter nela, e depois continuar fazendo ali suas manobras de ultrapassagem com segurança. Muito importante. Bom, pessoal, a partir da próxima aula a gente vai pegar aqui do artigo 31, tá bom? E dar continuidade ao nosso conteúdo aí. A gente para por aqui no parágrafo único por enquanto. E vamos fazer um pouco de simulado baseado no que já foi visto aí por hoje.